Boa noite. O Nacional regressou aos bons resultados. Está agora no 7º lugar da tabela classificativa da Primeira Liga. O momento desportivo pode ser de crescimento, mas o momento financeiro é de recessão para a maioria dos clubes madeirenses. O Nacional é um dos clubes que tem mantido alguma discrição na reivindicação dos apoios do Governo, que estão em atraso. Vamos saber porquê com o nosso convidado de hoje, Rui Alves, presidente do Clube Desportivo Nacional. Muito boa noite, Sr. Engenheiro. Qual é a razão desta discrição? Boa noite. Não sei se estamos a ser discretos. Aparentemente, sim, estamos a ser serenos e equilibrados. Eu, antes de me referir às razões da posição que temos adotado neste momento particularmente difícil para a região e para o desporto, e não só, e todos os setores da sociedade, é necessário percebermos porque é que chegamos aqui. Porque se entendermos porque é que chegamos aqui, se calhar a posição de discrição que assumimos acaba por fazer todo o sentido. Como sabe, entre 2009 e 2010 houve o colapso do sistema financeiro internacional. Digamos que o sistema financeiro tinha atingido a sua entropia máxima e países como periféricos como Portugal, Irlanda, Grécia e outros acabaram por sentir os efeitos desse colapso de uma forma, enfim, mais dura do que os restantes. Nesse quadro, poderíamos, se quiséssemos comparar, de que se as regras que se aplicam às empresas fossem aplicadas aos Estados, estávamos perante Estados insolventes. Naturalmente que a região também ultraperiférica não podia ficar fora destas consequências. E o desporto está a ser vítima desta crise nacional? E naturalmente que Portugal tinha entrado no governo anterior numa lógica de planos de estabilidade e crescimento sucessivos que acabaram por não ser nem de estabilidade nem de crescimento. Viemos a ter eleições com uma mudança de governo e viemos a ter uma intervenção externa na nossa economia que nos impõe regras boas ou más, isso iremos ver, mas são as possíveis, e as possíveis chegaram também à região de uma forma dura e austera. E digamos que o conhecimento desta situação, pois embora estejamos num quadro de grande responsabilidade por parte de quem dirige uma atividade profissional, até porque parece que do ponto de vista estrutural, é assim que tem que ser, de certa forma, mas há um órgão que nisto parece um pouco externo à própria realidade, que é a máquina fiscal. E a máquina fiscal, independentemente do cumprimento das obrigações por parte do Estado ou da região perante os seus prestadores de serviços ou instituições nas quais o Governo assume responsabilidades, ela existe em paralelo e digamos que as regras do seu funcionamento nada têm a ver com situações de grande dificuldade por parte do Governo ou da região assumir os seus compromissos. E aqui reside, porventura, talvez, o maior problema na responsabilidade que um presidente do clube tem de gerir estes momentos. Isso quer dizer que a máquina fiscal está a ser pouco compreensiva com os clubes? Ela tem regras próprias. Digamos, poderia imaginar que os funcionários da administração fiscal e os responsáveis terão que ser um pouco uma espécie de robôs no quadro da legislação que existe. E, portanto, por um lado, eles próprios têm que funcionar perante essa legislação. Essa própria legislação não prevê, digamos, compreensão perante incumprimento por parte do Estado. No fundo, você fica
numa situação de, até porque se criminalizou muito a área tributária em Portugal, exemplo do que aconteceu no resto em toda a Europa, e não está previsto o incumprimento por parte do Estado. Portanto, o incumprimento por parte do Estado coloca as empresas, as instituições perante incumprimentos perante a administração fiscal e ficam quase que num beco sem saída. E aí, de facto, reside o maior problema. Depois, neste quadro, nós temos procurado, junto com os nossos parceiros, sponsors e instituições bancárias com quem trabalhamos, digamos, alguns acordos de financiamentos intercalares, porque as instituições financeiras também têm conhecimento que existe neste momento o clube acreedor da região na ordem de 1,5 milhão de euros e que naturalmente, sendo a região uma pessoa de bem, mais cedo ou mais tarde terá que honrar os seus compromissos e eventualmente, se o Nacional neste quadro tiver encargos financeiros adicionais por via do recurso ao crédito, naturalmente também que existem mecanismos legais de, e já sabe quando é que vai acionar o Governo no sentido 1,5 milhão de euros? Como lhe disse, não sei, mas naturalmente que aquilo que sei e aquilo que a opinião pública em geral conhece é que neste momento está o Governo Regional a ultimar a entrega, digamos assim, da lista dos seus compromissos. Após a aprovação do Orçamento Regional, estará em condições de a República, no quadro do protocolo de assistência financeira, disponibilizar os meios para o Governo poder honrar os seus compromissos. E, portanto, estamos a falar em prazos relativamente curtos. Para nós longos, quando não temos tesouraria e quando temos responsabilidades nestas áreas, como há dias disse um responsável que neste momento muitas vezes quando um responsável produz qualquer opinião para a opinião pública, pode ser acusado de, neste mau momento, parecer que pretende abandonar as suas funções e responsabilidades, mas a verdade é que nós temos que planear a nossa vida anual tendo em conta esse tipo de responsabilidades. E não há gestão nenhuma. E é por compreender esta conjuntura que mantém o silêncio, me impeça de ter que pagar a Segurança Social no dia 10, os impostos no dia 20 e os salários no dia 30. E isto independentemente de qualquer gestão e qualquer estratégia de gestão que eu tenha. Como classifica a situação financeira do Nacional? Eu quero lhe dizer que estou a completar 18 anos de presidência da direção e nunca vivi nenhum bom momento. O pior, naturalmente, foi o início. Por que razão? Porque o clube tinha chegado, digamos, quase a um ponto sem retorno nas áreas financeiras, sem projeto desportivo e sem condições financeiras para grandes planeamentos. Naturalmente que também esse foi um momento, enfim, lá vão 18 anos, a minha juventude ajudou bastante no projetar o futuro do clube, mas vivimos sempre, a partir de determinada altura, em momentos difíceis, sempre com recursos bastante escassos porventura para as nossas ambições, mas houve uma coisa que nunca perdemos, foi o controle sobre a nossa situação económica ou financeira. E, portanto, neste momento também vivemos naturalmente com dificuldades, mas não perdemos o controle sobre a nossa situação económica ou financeira, e isso é muito importante. Óbvio que me poderá dizer
que caso não tivesse acontecido a venda de um ativo em janeiro, se calhar estaríamos com uma situação um pouco mais complicada. Mas neste momento particular em que falo consigo, o Nacional tem talvez mas um dos clubes em Portugal tem os salários dos seus atletas e dos seus funcionários todos em dia. E tem dívidas o Nacional? Tem dívidas, mas como lhe digo, sobre controle. Digamos que as nossas dívidas são ainda assim inferiores àquilo que são os credores do Governo Regional. Perante o atraso do Governo Regional nos pagamentos, alguns clubes e associações pediram uma reunião com o Governo. Porquê que o Nacional não foi a essa reunião? Ou não quis estar presente nessa reunião? Nós não dissemos que não queríamos estar presente. Os clubes reuniram-se, clubes de futebol e outros na Associação de Futebol da Madeira. Dessa reunião foi eleita uma comissão. Os clubes presentes não elegeram o Nacional. O Nacional, naturalmente, que não poderia estar representado na comissão. Uma questão democrática, digamos assim, se quiser. E agora, perante esta anunciada descida de 15% dos apoios ao desporto, está preocupado com essa realidade, com essa eventual perda de ajuda financeira? Vamos ver. Aí, o que me preocupa, e disso vai depender a minha continuidade a partir de junho, à frente do Nacional. O que me preocupa não é pensar em 15% de redução. Porque, como sabe, os governos devem ter, relativamente ao seu orçamento, disponibilizar, até por imperativos constitucionais, uma determinada verba para o desporto. E preocupa-me que se eu pretender fixar uma determinada percentagem do orçamento para o desporto e se eventualmente no momento atual a verba que é a percentagem é um pouco superior àquela que eu entendo ser a necessária e portanto daí resultar a necessidade de reduzir em 15% as verbas destinadas ao desporto. O que me preocupa é o método que eu vou utilizar. Isto é, se eu pegar no atual sistema desportivo e no financiamento feito pelo Orçamento Regional ao desporto, e se começar a reduzir 15%, como sabe, há aqui os 15%, é uma fragilidade de comunicação, digamos, porque se 1/3 do que é financiado pelo Orçamento Regional se destina a encargos com bancários decorrentes da realização de infraestruturas, essa verba, obviamente, não vai ser alterada, ou sendo alterada, pressupunha uma renegociação com as entidades bancárias e eventualmente com um aumento de prazo, diminuindo, digamos, os encargos da dívida anual, poderia ser feito. Se a ideia fosse clara de reduzir apenas 15%, ora, aquilo que pode ser alterado vai ser mais de 15%. E aquilo que eu temo, de facto, e neste momento digo-lhe com alguma decepção, porque as eleições regionais foram em outubro, a tomada do governo foi em novembro. Eu acho que neste quadro as pessoas têm que trabalhar mais contra o tempo. E o tempo, nesta situação, era bastante importante para o governo e para os clubes e os seus projetos. E estamos a perder muito tempo. Quando diz que estamos a perder muito tempo, e quando se disse que, após as eleições, pelo menos os principais protagonistas, digamos assim, e agora poderá-me chamar um pouco
vaidoso, eu e os outros protagonistas, mas a verdade é que aqueles que têm muito tempo em funções, com certeza, e se não tiverem uma perspectiva de interesse meramente egoísta do ponto de vista da sua opinião, poderão dar um contributo muito importante para aquilo que eu entendo deve ser um modelo do futuro. E como lhe digo, eu penso que as reuniões com os principais protagonistas e principais colaboradores... Os principais protagonistas estão-se a referir a quem? Ao Marítimo Nacional só? Os principais protagonistas enquanto dirigentes. Não é? Porque eu penso que aqui tem que se separar, digamos, a questão do clube daquilo que as pessoas, os seus dirigentes podem valer em termos do contributo que podem prestar àquilo que eu entendo deve ser o futuro modelo conceptual para o desporto e para o financiamento ao desporto por parte da região autónoma. E quando eu digo que estamos a gerir mal o tempo, estamos já em março, estamos desde novembro, para, por exemplo, um modelo conceptual que eu defendo para o financiamento perdesse muito tempo, e eu temo que se não altere, não se tenha ideia de modelo nenhum e que, de forma cega, se vá aplicar cortes e até discriminando negativamente situações muito complicadas de analisar. E que modelo é que preconiza para o futebol madeirense e para o desporto na Madeira? Claramente, isto é um ponto que tem que ser discutido. Que modelo conceptual para o financiamento ao desporto? Eu separaria aquilo que são, desde logo, as obrigações de natureza constitucional na área do desporto por parte de qualquer governo, daquelas que são opções políticas, em especial, de quem lidera o governo. Nós na Madeira tivemos, com a liderança do Dr. Alberto João Jardim, uma opção política clara em relação ao financiamento ao desporto, de forma quase maciça, importante, naquilo que foi esta caminhada do regime autonómico, e uma opção também relativamente àquilo que as modalidades profissionais podiam, quer do ponto de vista do retorno na economia, por via direta ou indireta, direta do ponto de vista da fiscalidade, indireta pelas atividades que movimentam. Essa foi uma boa política? E o espetáculo, a âncora de motivação para a nossa juventude. Não tenho qualquer dúvida. Vou fazer só um parênteses para falar num dos aspectos desta política. E quando se fala muito e se compara muito a região autónoma da Madeira com a região autónoma dos Açores, sabe quanto custa a companhia aérea SATA aos Açores, ao orçamento regional dos Açores? Não sabe, mas vou-lhe dizer que andará todos os anos entre os 10 e 20 milhões de euros. Sabe que, pese embora, no meu entender, a discussão sobre a liberalização da rota foi, a meu ver, mal negociada e mal pensada por parte do Governo Regional da Madeira, com alguma influência da Secretaria de Estado do Turismo, que criou uma ilusão, digamos, aos nossos responsáveis relativamente à liberalização da linha. Porque numa ilha como a nossa, isto é um mercado que será sempre um mercado exíguo do ponto de vista de transporte aéreo, e não era expectável que isto fosse uma rota que merecesse grande motivação empresarial das companhias. Mas ainda assim, pese embora essa negociação, os 4 milhões e meio, e não 6 como se 4 milhões e meio que o Governo nesta massificação gastou no desporto, permitiu manter economicamente viável uma rota. Isto é, os Açores para manter uma rota tiveram de ter uma companhia aérea, gastam entre 10 milhões e 20 milhões. Com os 4 milhões e meio investidos nas viagens do desporto,
decorrentes do princípio da continuidade territorial, que infelizmente o secretário de Estado do Desporto do governo anterior enquadrou muito mal na lei de bases do desporto. Esses 4,5 milhões, mais os 4,5 milhões que são gastos pelo continente, mais o input para o turismo, para o turismo nacional que tal proporciona, significa que quando se está a pensar em reduzir bastante a nossa participação nacional, se tenha que pensar muito bem se amanhã não teremos apenas um voo economicamente viável de Lisboa e do Porto diariamente, com tudo aquilo que serão as consequências. Mas como que conselhos é que dava para a política desportiva? Este foi uma parte para aquilo que é o modelo. Portanto, imperativos de natureza constitucional e opções políticas devem ser claramente separados. O que é que eu quero dizer com isto? Até porque, hoje, esta ânsia dos clubes relativamente ao que é a componente do seu orçamento proveniente do orçamento regional tem muito a ver com a falta de um modelo conceptual e desta nítida separação. Eu diria que as infraestruturas dos clubes e a formação dos clubes, que resultam de imperativos constitucionais, o Governo rapidamente tem que arranjar um quadro de apoio fora do quadro geral. A opção política, até porque quando a opção política deixar de existir, não deixam de existir os princípios constitucionais de apoio ao desporto. A opção política amanhã, no futuro, pode ser no sentido de não apoiar, por exemplo, o futebol profissional. Não deixe de ser um imperativo constitucional que as infraestruturas desportivas e a formação devam continuar a ser apoiadas. E neste momento elas estão misturadas. Por isso esta ânsia de se agarrar à única coisa que existe. Eu defendo que o Governo, do ponto de vista de comunicação política, deve, e os governos devem, ter uma mensagem que seja inequívoca relativamente àquilo que o cidadão sabe sobre um determinado assunto. Hoje, ninguém sabe se a participação do Governo no orçamento do Nacional para o futebol profissional, se é 70, se é 80, se é 60, se é 50, se é 90. Quem diz o Nacional diz o Marítimo, diz o Cabo. É necessário que a opinião pública saiba. É necessário que não se especule, porque alguma comunicação social, quando quer, eventualmente, de confronto com o Governo, vai dizer que o clube depende na totalidade desse financiamento. A outra, que eventualmente mais próxima das posições do Governo, vai dizer que depende em 50%. Olha, a opinião pública da Madeira tem que saber rapidamente qual é a percentagem de dependência dos apoios do Governo do Nacional. Como é que isto deve ser feito? Como é que isto deve ser feito? Eu posso lhe dizer uma coisa, isso não vai acrescentar nada. Podia-lhe responder, mas não vai acrescentar nada naquilo que eu estou a dizer. É preciso que se saiba. Como é que se consegue fazer isto? Como é que eu, agora pondo no papel de político, o faria? Teria, aliás, se reparar, essa prática, quer dos organismos do futebol, é feita desde há muito tempo, quando querem saber alguma coisa. Faria, encomendaria um estudo externo a uma entidade credível, que tenha técnicos especializados nas diferentes áreas que compõem o desporto, e vamos ver que isto é transversal. Temos equipas com juristas, com economistas, com gestores do desporto, etc., de marketing. E faria o seguinte: diga-me, neste século, uma equipa situada entre o 8º e o 12º lugar da Primeira Liga, quanto normalmente investe? Teria um número. Na segunda Liga, quanto? Teria um número. Na segunda B, quanto? Tinha um número. Faria isto para todas as modalidades coletivas. E tomaria uma posição única relativamente a todas.
relativamente isto, tomado por uma entidade externa credível, e assim tomado por mim como um índice padrão relativamente àquele escalão. E a partir daí faria o quê? E a partir daí fixaria qual era a minha participação em relação a esse índice padrão. E se fosse 50 era 50, se fosse 60 era 60, e claramente toda a população, toda a comunicação social acabaria com a especulação. Dizia assim, o governo, quando se dizia assim, isto é muito bom ser presidente de um clube que é para gerir dinheiros públicos, toda a gente saberia qual é a participação do orçamento. Já percebemos que defende e, portanto, transparência na distribuição dos apoios. Este modelo conceptual daquilo que deve ser o futuro, estamos a perder muito tempo. E eu temo é que depois se venha com uma visão de espartilho da situação, não alterando de fundo nada, mantendo esta ânsia de estar ligada apenas a um tipo de apoio que mistura obrigações constitucionais com opções políticas. E do ponto de vista, digamos, de comunicação, o governo se pôr a jeito para uma permanente especulação que se faz à volta disto. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu ainda tenho aqui algumas questões e pedia-lhe que fosse muito sintético nas respostas. O senhor sempre disse que o IDRAM era inútil. O tempo veio dar-lhe razão? O tempo veio-me dar razão. Se a opção do governo foi nesse sentido, poder-se-á dizer que sim. Mas entroncando um pouco naquilo que disse anteriormente, se a extinção do IDRAM não servir para criar um modelo conceptual correto de abordagem ao financiamento do desporto, por parte da região... É esse o desafio que deixa a Direção Regional do Desporto? Não se conseguir nada. Porque pode mudar e continuar com o mesmo modelo e com os mesmos, aquilo que eu considero, erros. Claramente deve haver uma divisão no quadro da Direção Regional de Juventude e Desporto para tratar da competição profissional e ter técnicos especialistas na área do marketing, do merchandising, dos direitos, das transferências, um conjunto de situações de fiscalidade ligado ao futebol, até eventualmente de conhecimento de comércio internacional, para perceber como é que funciona este fenómeno. E para perceber que, neste momento, por causa, digamos, da exploração e a especialização que existe dentro dos clubes, como o Nacional, o Marítimo e outros, o Nacional, neste momento, esta época, já gastou 5 milhões de euros e recebeu 280 mil euros do governo e já pagou 2 milhões de euros em obrigações sociais. E isto consegue-se com especialistas. Isto consegue-se explorando ao máximo aquilo que é um fenómeno económico dos tempos atuais, que é o futebol profissional. O Dr. Alberto Jardim, no dia 27 de janeiro, no dia em que apresentou o plano ou o programa de ajustamento financeiro para a Madeira, falou das privatizações e da intenção do Governo em alienar a participação que tem nas SADs desportivas. O Nacional está interessado em alguma destas SADs? Não, o Nacional porque é que havia? Para já não pode participar em outras SADs. Depois, não me parece que por muitos economistas e bons que o Governo possa fazer para avaliar que essas ações possam valer grande coisa. Como se sabe, o desporto profissional em Portugal... Mas são ações que vão ser vendidas a pataco. Se o Nacional não pode participar, o Presidente do Nacional, enquanto cidadão, pode participar? Posso participar, mas como eu digo, eu gosto de participar naquilo que pelo menos tenho expectativa de retorno. Não vejo que a aquisição no quadro da nossa economia, da economia da ilha, que o modelo da sociedade anónima desportiva seja no sentido de distribuir lucros. Foi uma forma estrutural, o Nacional também já os tem, até porque toda a legislação que existe, especialmente na área fiscal, forçou os clubes a constituírem a SAD, porque os clubes estavam em nítido prejuízo do ponto de vista da sua contabilidade e fiscalidade em relação às SADs, e estavam a competir no mesmo escalão, forçou, mas do ponto de vista de retorno económico, não acredito que nenhum acionista de qualquer uma das SADs tenha a expectativa de ter retorno. Sr. Engenheiro, está satisfeito com o rendimento da equipa principal do Nacional?
Estou. Sabe, momentos bons e maus, quem tem tanto tempo já viveu. Nós temos também nesse aspecto a nossa grande especialização na área do futebol, chama-se serenidade, tranquilidade e boa avaliação dos recursos humanos. Foi pressionado para deixar sair o ex-treinador Ivo Vieira, aliás? Não sou pressionado por nada. E está satisfeito com Pedro Caixinha, então? A única pressão que eu tenho é tentar continuar, enquanto for vivo, continuar a ser bom pai. No dia 9 de fevereiro deste ano, a propósito do jogo com o Benfica, o senhor dizia que o objetivo era acabar o jogo com os jogadores em campo. Esta é uma crítica direta à arbitragem. Há árbitros em Portugal que estão a favorecer clubes? Eu acho que o problema é muito mais complexo. O problema passa por uma reformulação completa do quadro da cobertura do espetáculo desportivo. Eu, enquanto árbitro, e os jogos dos três grandes são sempre televisionados, se não houver um caderno de encargos que regulamente o número de repetições dos erros da arbitragem, há aquilo que se chama um efeito de coação sobre o árbitro. Eu sei, como árbitro, que se errar contra o Benfica, o produtor da imagem repete uma vez e mete a repetição no caixote do lixo, e sei que se o errar contra o Benfica, o produtor da imagem vai repetir 20 vezes. Isto não é assim em nenhum campeonato da Europa. Em campeonato da Europa tem caderno de encargos para a cobertura, e isto é o maior influência. Temos bons árbitros, aliás, eles fora do contexto da cobertura televisiva dos grandes são completamente diferentes. Com a cobertura televisiva sabem que são altamente condicionados pela mesma forma. E o que é que se podia mudar para alterar estas regras do jogo, digamos assim? Nós, como dizia um professor meu, quando vamos fazer alguma coisa, vamos procurar o que está feito sobre o mesmo assunto e não nos pormos a inventar. Basta ver o que fazem em Inglaterra, na Alemanha, em Espanha. A repetição do erro de arbitragem é feita, ou do eventual erro de arbitragem, é feita 2 vezes. Em Portugal, se for pão grande, repete 20. Um massacre em cima de um homem que ele sabe. Há muita pressão sobre os árbitros. Esta é uma pressão, não é pressão direta, uma pressão, esta que conta, porque depois vem o resto da semana a mesma coisa. Mas aquele impacto do primeiro, em que se põem os ângulos todos para ver se ele errou contra o grande, esse impacto ele sabe. E agora, se ele errar contra um pequeno, ele sabe também que o produtor. Vai candidatar-se à presidência do Nacional? Como lhe digo, vai depender bastante daquilo que eu perceba que é o entendimento do Governo relativamente ao futuro em termos do modelo de financiamento ao desporto. Depende única e exclusivamente disso? A sua vontade, a vontade própria e a vida pessoal permitem-lhe continuar como dirigente desportivo do Nacional? Permite-me, embora, digamos, gostaria que um jovem com a idade que eu tinha quando cheguei e com a ambição e com a vontade tivesse disponibilidade para continuar este trabalho, porque já experimento alguns momentos de cansaço e de saturação com a liderança, até porque... Está desiludido com o futebol português e com o facto de ser dirigente e com a vida de dirigente, é isso? Eu estou desiludido com o futebol português, eu não posso estar desiludido porque nunca tive muitas ilusões. Mas relativamente, digamos, ao dirigismo, estou desiludido com o quadro de resposta legislativa que se deu a toda a atividade do dirigente. Aliás, quero dizer que o Nacional é capaz de ser brevemente o primeiro clube em Portugal a pedir para lhe ser retirada a utilidade pública. Porquê? Porque, de uma forma subtil, o Estado arranjou um conjunto de normas em que equipara um presidente de clube a funcionário público. Como não sou funcionário público, e só posso deixar de o ser se o Nacional deixar de ser instituição de utilidade pública, e como não vejo qualquer interesse em ser instituição de utilidade pública, não há nenhum benefício do Estado português em relação a este estatuto, só prejuízo. Aliás, basta ver... E quando é que pensa fazer o pedido para a retirada do estatuto? Esta questão agora do IVA, não é? Quando é que pensa fazer o pedido para a retirada do estatuto? Brevemente. Brevemente quando? Brevemente.
O nosso jurista está a tratar, nós pretendemos funcionar como uma empresa normal e, portanto, não pretendemos continuar com o estatuto. E assim o Presidente e os seus dirigentes deixam de ser funcionários públicos, que não o são. E artificialmente, o Estado português equipara-os a funcionários públicos. O senhor defende a criação da equipa B do Nacional para participar na segunda Liga. Pelos vistos, isto não é possível porque só há 5 vagas. Primeiro, eu defendo a impugnação de uma decisão ilegal, do ponto de vista desportivo. Isso, de resto, poderá chegar à FIFA, de atribuir um direito a posteriori sobre uma participação desportiva já homologada, sem qualquer outro fundamento. Ora, a temporada de 2010-2011 já tinha terminado quando, por via da eleição para a Federação, o atual Presidente da Federação, na sua caminhada demagógica para tal, criou este quadro de participação dos 5 primeiros e da que já tinha criado. Primeiro, por que razão este direito não está consignado em lado nenhum? O direito de participação é criado dessa forma, é extensivo a todos os clubes, tem que ser extensivo a todos os clubes da primeira divisão. Tem de haver um concurso, é isso? Uma espécie de concurso? Não, é porque tudo isto está errado. Portanto, repare, está tão errado que na primeira época de criação entram os 6 na segunda liga. E os outros, se quiserem criar equipas bem, entram pelo distrital. Veja só, do ponto de vista conceptual, aquilo que vai na cabeça de um funcionário que passou a dirigente associativo. Funcionário do Porto. E acredita que vai ter razão depois deste pedido de impugnação? Não tenho qualquer dúvida. Mas, neste momento, por via dessa decisão, há um clube que está a competir sem objetivo desportivo nenhum e que pode alterar aquilo que é mais sagrado na competição, que é a integridade desportiva. Isto significa... O Marítimo B está na segunda B a competir, sabendo que na próxima época compete na segunda Liga. Ora, isto é uma coisa, como dizia o João Goberna, é uma caldeirada. Quer dizer, do ponto de vista da integridade desportiva, que é tão cara, digamos, à competição, como é que se pode ter um clube que, independentemente daquilo que lhe aconteça, sabe que vai competir na segunda Liga no próximo ano? Engenheiro Rui Alves, já ultrapassamos largamente o nosso tempo, mas o senhor disse que queria ser um dia Presidente do Governo Regional da Madeira. Mantém essa meta e esse objetivo? Ainda faltam tempo. Disse que era em 2020. Faltam 8 anos. Confesso que sinto. Vivemos um momento da sociedade um pouco preocupante. Por um lado, há a criação daquilo que eu chamo o cidadão mecânico, formatado, demasiado formatado, até porque a sociedade da informação formata demasiado o input e sabe que globalmente. Portanto, há aqui uma falta de pensadores resultante desta mecanização, há uma falta de pensadores na sociedade. E há também uma falta de líderes. Não é? E confesso que, com exceção do Dr. Alberto João, eu penso que existem, porventura, mais 2 cidadãos na Madeira que desenvolveram no seu modus faciente características inatas de liderança. Por via das suas funções. O Presidente do Nacional e o Presidente do Marítimo. Não vejo, no quadro político, dos quadros políticos, não vejo nenhum líder. Nenhum. Em nenhum partido? Em nenhum partido. São mais todos números 2 do que... Número 1 tem, de facto, o Dr. Alberto João. A partir daí, politicamente, não vejo na região autónoma nenhum líder. Daí que, naturalmente, quem gosta da coisa pública, que é o meu caso, não pode pôr de parte, digamos, ser um eleito para a função. E vai ser eleito por que partido? Eu não sou militante de nenhum partido, mas naturalmente que sou da área social-democrata desde sempre e, portanto, não me vejo no outro quadro. Vai inscrever-se no PST? Já esteve próximo, não fez, talvez até por um certo
desleixo da minha parte no sentido de coisa, mas é uma situação que vejo com agrado. Engenheiro Rui Alves, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Colocamos desta forma um ponto final no programa A Entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.